Lúcifer, o diabo, Satã, Baal, Saturno e o Demiurgo. Se você estiver vendo esse vídeo à noite, fique esperto, porque ele está reunindo tudo que existe de mal na história da humanidade. Mas o problema é justamente esse. Quando se fala em espiritualidade, principalmente, a gente reduz ou simplifica muito o que é bom ou o que é mal. E, naturalmente, criamos um inimigo, um vilão central. Mas, quando a gente olha com mais profundidade, principalmente para a mitologia, para a psicologia profunda, para as tradições antigas, percebemos algumas coisas bem interessantes que eu quero mostrar para vocês aqui neste vídeo. E cara, esse vídeo vai ser longo, então se você não pode assistir agora, salva ele e realmente fica até o final, porque talvez esse é um dos meus vídeos mais provocadores que eu fiz até então. Não existe uma força única que representa algum tipo de mal. O que existe são dinâmicas diferentes da consciência e, muitas delas, confundimos entre si, achando que contém representações muito parecidas. Mas, vamos lá, vamos começar por Lúcifer. Lúcifer não é o diabo, muito menos Satanás, e muito menos ainda o cachorrinho da Dona Clotilde. É você, Satanás? Ele é o portador da luz, a estrela da manhã, o símbolo da consciência que eleva. Mas, se você me acompanha, sabe que tem um risco muito ardiloso nessas pessoas que elevam a consciência sem perceber os riscos que podem encontrar ao contemplar a árvore da vida. Não é à toa que os querubins estão lá guardando essa árvore. Então, nesse ponto, Lúcifer encarna o símbolo da consciência que eleva e que entra em contato com um risco muito delicado. Quando a consciência cresce ou expande, ela corre o risco de se inflar. E tem vídeos sobre isso no canal. Inclusive, esse foi um dos melhores vídeos, ao meu ver, um dos mais necessários até então. E quando isso acontece, nós tendemos a acreditar que já sabemos das coisas, ou que já chegamos lá, flertamos com o Nirvana, com a iluminação, estamos ali nos seios de Deus, e que não precisa voltar para o plano material, voltar para Saturno, voltar para Matrix, voltar para o dia a dia, carregar água e cortar lenha. E é justamente aí que acontece a queda, não por falta de luz, mas por excesso de identificação com ela, por essa inflação que chega junto à vaidade, o orgulho, aquela sensação que a gente vê por aí. Tá, mas se Lúcifer não é Satã e nem o diabo, o que seria Satã, ou Satanás, ou o cachorrinho da Dona Clotilde? É importante trazer um pouco da etimologia e eu vou deixar aqui na tela para vocês, até porque se meu inglês já não é lá grande coisa, imagina o meu hebraico e o meu grego. Então, voltando, no hebraico, Satã não é o nome de alguém, é uma função. O adversário, o acusador, aquele que testa o peregrino, e ele muitas vezes chega para nos perguntar ou nos provocar se algo é real, verdadeiro ou se é ilusão. Então, nesse contexto, Satã não destrói, ele confronta, ele revela incoerências, coloca um tipo de pressão onde a consciência ainda não está firme, talvez até lhe falte elemento terra. E seguindo a linha de raciocínio, é importante a gente fazer essa diferenciação. Lúcifer, Satã e, no caso, o diabo. O diabo, na tradução grega, surge o termo diabolos, aquele que separa, aquele que fragmenta. Aqui, a consciência já não está inflada, ela está dividida. Por exemplo, você fala uma coisa, vive outra. Você pensa uma coisa, sente outra. Acredita numa coisa, mas age numa direção oposta. E nesse ponto, o diabo não precisa te derrubar, basta te fragmentar. No cristianismo, essa representação aparece de maneira bem interessante quando Jesus medita no deserto. Jesus, após 40 dias de jejum, é confrontado. E o diabo não chega com violência, ele chega com propostas, com sedução. Eu, inclusive, sempre aqui no canal trago a indicação da série Lúcifer, da Netflix, que
cara, a representação que eles trazem para Lúcifer, né, e para tudo que ele representa é fantástico. Então, pausa no vídeo para fazer essa indicação. E para você que tá aqui até agora, se você ficar até o final, vai ter indicação de livro e, penso eu, o melhor livro para que você realmente aprofunde nesse assunto. Então, voltando aí à história de Jesus, o diabo chega com propostas. Transforme pedra em pão, mostre o seu poder, domine o mundo. E nesse ponto, presta atenção, nenhuma dessas propostas é absurda. Todas, em algum nível, fazem sentido. Inclusive, faz muito sentido para boa parte dos apóstolos dentro das expectativas que eles tinham de Jesus. Então, assim, fica muito claro que aí está o perigo. Tá na sutileza. E, cara, por falar em sutileza, tá na hora da gente falar sobre Baal. Baal, vídeo que eu lancei há poucos dias, representa em essência a barganha com a realidade, a tentativa de negociar com a vida. Eu ofereço algo de valor para eu ter mais controle sobre a realidade. Nas culturas antigas, por exemplo, tinham sacrifícios para receber chuva ou rituais para melhorar a colheita. Então, eram feitas oferendas e ritos, enfim, promessas para que a realidade curvasse aos interesses, os anseios e os medos desses povos, né, de nós, nessas épocas. Mas talvez hoje não seja muito diferente na forma que a gente se relaciona com a divindade. A lógica continua a mesma. Como eu disse no outro vídeo, se eu performar mais, serei digno, serei aceito. Se eu tiver sucesso, se eu for famoso, se eu for bonito, se eu passar por diversas cirurgias de estética ali, estar nos moldes que a sociedade deseja, eu serei amado. E se eu me sacrificar, eu serei recompensado em outra realidade. Então a gente tem esse hábito de estar negociando com Deus, com o sagrado, e ao negociar, talvez a gente perca justamente o caráter inerente do sagrado. É o imprevisível, é a perda do chão, é a perda de sustentação, é a perda da forma, do cubo, da estrutura, da solidez. Então, nada melhor do que dentro desse contexto trazer Saturno. Se Baal tem relação com essa tentativa do controle, Saturno é o fim da ilusão do controle. Ele representa, por exemplo, o tempo, o limite, o titã Cronos, que come os seus próprios filhos e ao devorar os filhos do tempo, mostra justamente o caráter de uma realidade que nenhum de nós, nessa realidade material, foge. O caráter do tempo, onde tudo é transitório, tudo se transforma, tudo tem seus ciclos, tudo tem seus ritmos. E nesse ponto, Saturno não negocia. Saturno não está aberto a barganhas. Ele mostra justamente os limites da realidade. Ele mostra que o sofrimento existe, que a dor existe, que a velhice é real e que a morte nos espera em algum momento à espreita. Talvez por isso Saturno seja bem desconfortável, né? Muito alvo de ataques. Inclusive, no outro vídeo, eu vi que várias pessoas associavam a figura de Saturno com o Satã, com o diabo, com o demiurgo, né? Aquele que estrutura a realidade de uma maneira a nos aprisionar. Então, dentro desse contexto e seguindo uma certa linearidade, nada melhor do que falar agora sobre o demiurgo. O demiurgo é uma espécie de arquiteto da realidade percebida. E talvez aqui entre a figura menos conhecida ou menos popular dentre todas as citadas até então. O demiurgo, ele aparece principalmente na tradição gnóstica e ele não é exatamente visto como um demônio, né, ou uma personificação do mal, mas basicamente como um construtor dessa nossa realidade material, um arquiteto desta matrix. Mas ele tem uma característica bem interessante que faz todo sentido para a nossa caminhada interior. Ele acredita ser o absoluto, mas sem ser. Na visão gnóstica, o demiurgo constrói uma realidade organizada, funcional, coerente, mas limitada. Uma espécie de sistema fechado. Talvez por isso que é muito confundido com a ideia, né, do Saturno. Mas assim, eu tô aqui para poder trazer todas essas alegorias e símbolos e metáforas para principalmente te ajudar na sua caminhada interior. Então, a partir dos meus últimos vídeos, eu percebi a importância de deixar isso mais claro para vocês que têm me acompanhado com mais frequência. Então, se a gente for trazer para a nossa caminhada, para a nossa psique, a ideia do demiurgo, nós podemos percebê-lo como o sistema de crenças que organiza a nossa realidade. E eu tenho um vídeo muito bom sobre sistema de crenças lá no outro canal, que se você quiser, deixa um comentário que eu mando para você na sua caixa de mensagens.
Então, nesse ponto, Demiurgo cria ordem, identidade, coerência, mas também cria limites previsíveis. Nos mantém acorrentados no fundo de uma caverna escura, se a gente for fazer paralelos com a alegoria da caverna de Platão. Ele cria o sistema, mas ele não é o sistema. E assim faz com que a gente se identifique com esse sistema, com essa realidade. Essa é a grande pegada do Demiurgo. A gente se identifica muito com a nossa identidade, com as nossas máscaras, com as nossas personas. Então, no aspecto psíquico, quando a gente se predispõe a olhar para as nossas crenças, para as nossas ideias, para os nossos pensamentos, e a gente começa a se desidentificar dos pensamentos, observando-os, tomando cada vez mais cuidado com juízos de valor ou moralidade muito rígida, a gente consegue ir aprofundando para perceber que é possível estar trocando essas representações. E para poder caminhar para o fechamento, o vídeo já ficou um pouco grande, dado a complexidade do assunto. Lúcifer, em essência, representa uma expansão de consciência com um risco significativo de uma inflação do ego. Satã representa o teste e o confronto. O diabo, a fragmentação. Baal, barganha e controle. Saturno, limite, realidade. O demiurgo, a estrutura da realidade ou a estrutura da nossa percepção. Isso, claramente, por o que a gente quer construir aqui, não são realidades externas, são dinâmicas da própria consciência. E o ponto mais importante, para a gente caminhar de fato para o encerramento, é que o problema nunca foi a existência dessas forças. O problema é deixá-las inconscientes, porque quanto mais você traz aquilo que é inconsciente para o seu consciente, melhor ou mais fácil é lidar com essas forças, muitas vezes assustadoras, que sim, estão dentro da gente. Porque quando você não reconhece a inflação, Lúcifer, a prova, Satã, a divisão, Diabo, a barganha, Baal, o limite, Saturno, a estrutura mental, o demiurgo, você passa a ser conduzido por eles. Então, pessoal, a ideia não é lutar contra estas forças, mas primeiro reconhecê-las dentro de nós mesmos, integrá-las, trazer essa percepção e assim avançar cada vez mais rumo ao seu processo de individuação. Como eu prometi, você que ficou até aqui, talvez esse foi um dos meus vídeos maiores, eu indico a obra Aion, Estudo sobre o Simbolismo do Si Mesmo, do Carl Gustav Jung. Esta obra vai trazer muitos elementos que nós contemplamos aqui nesse vídeo. Então, se você quer aprofundar, indicação aí para uma obra realmente de alto nível. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, cara, conteúdo grande, eu acho que é um conteúdo interessante, que vale a pena chegar mesmo a mais gente. Lembra de deixar o seu like, deixar o seu comentário e de se inscrever aqui no canal. Beleza? Grande abraço e até breve.